E o primeiro título? O primeiro título veio em 1920. 6 anos depois da fundação, 4 depois de entrar no campeonato. E aí, você tem que entender, mas... 4 anos, você entrar num campeonato, numa liga, e que 4 tinha o anos paulistano, já bater, só que é o seguinte... campeão? Então, até porque, por exemplo, em 1917 foi vice. Em 1919 foi vice. Ele foi vice 2 vezes antes de ser campeão. Bateu na trave 2 vezes. Bateu na trave 2 vezes. E lembrando que naquela época os campeonatos eram pontos corridos. Final, porque assim, o Campeonato Paulista de 1902, que foi o primeiro, até 1971, ele era... Não, de 1902 até 72, ele era pontos corridos. Ah, mas teve uma final em 42, teve uma final em não sei quando. Era quando os 2 times empatavam em primeiro, em pontuação. Em pontuação e faziam não uma tinha, final. e aí, naquela época, eles não tinham o critério do desempate. Eles não tinham essa coisa de quem fez mais gol, quem tem mais vitória. Aí marcava-se uma final entre os 2 primeiros colocados. Ou o que aconteceu também, uma final disfarçada, é que a federação, a liga, a APA, enfim, quem estava administrando o campeonato, percebia os 2 times que estavam despontando em primeiro e segundo e marcava o clássico entre eles na última rodada. Dava uma... botava uma na tabela, né? botava na tabela o último jogo. Porque se chegasse no último jogo com os 2 disputando em primeiro, virava uma final, entendeu? Mas os campeonatos eram por pontos corridos. Era pontos corridos. Interessante. Então o que acontece? Ele foi vice em 17, vice em 19. Em 17 ele consegue trazer vários jogadores bons. É aí que explode o Palestra como um time forte. A torcida começa a lotar. Porque a Colônia abraçou o clube. Então a gente já nasceu com torcida grande. Entendeu? A verdade é essa. O Palestra já nasceu com torcida grande porque a Colônia apoiou. Entendeu? A Colônia apoiou. E aí, 1920 é o ano da redenção, né? Porque já tinha batido o vice 2 vezes. Foi vice 2 vezes do Paulistano. E o Paulistano foi o campeão em 1917, 18, 19. Ele foi campeão paulista 16, 17, 18 e 19. Ele é o único tetra da história. Entendeu? Ele é o único tetra. O Corinthians ganha o campeonato de 1916, o da Liga. O Paulistano ganha o da Ápia. Aí em 17 o Corinthians vem pra Liga. E aí, em 17, surge o primeiro trio de ferro da história do futebol paulista. Que é? Corinthians, Palestra e Paulistano. Aí. Então, o que acontece? Aí o time já tinha batido o vice em 1917, 1919. E em 1920 foi uma epopeia a conquista do campeonato. Em cima do Paulistano. Foi contra o Paulistano. Chupa Paulistano. Porque os times empataram em pontos. Teve a final. E aí a Ápia marcou a decisão do título. A decisão do título. O tirateima. O jogo foi no campo da Chácara da Floresta, que pertencia à Associação Atlética das Palmeiras, que fica lá perto do Espéria. Entendeu? Fica lá perto, na Ponte das Bandeiras, que naquela época era Ponte Grande, ela ficava do lado. A Atlética Palmeiras era a vizinha do Tietê. Tá. Entendeu? Tinha 3. Aquela região ali é cheia de campo. Tinha 3 times ali. Tinham 3 clubes ali. Tinha o Tietê, tinha a Atlética Palmeiras e vizinho da Atlética Palmeiras, o Corinthians. O primeiro campo do Corinthians foi lá também. Chamava Campo da Ponte Grande. Esse era o nome do campo. Depois eles foram pro Parque São Jorge lá no Tatuapé. Alguém que construiu? Algum time que construiu pros caras lá também? Não, foram eles mesmo. Foram eles mesmo. Tá. Mas tiveram ajuda de político. Viu? Tiveram eu ajuda. sabia. Tiveram ajuda. Sabia que tinha alguma mamata. Mas e aí o que acontece? Então a final foi na Chácara da Floresta. E lotou. O estádio entupiu de gente. O pessoal do departamento de história do Palmeiras, a gente falou que tem muita gente boa lá, eles acharam, eu nunca achei isso, cara, eles acharam fotos de um jornal chamado São Paulo Esportivo. E eles acharam as fotos da final contra o Paulistano em 1920. E acharam fotos, assim, de um jornal chamado São Paulo Esportivo. E olha como esse achado que eles conseguiram aí é uma coisa grande. Porque a foto do time de 1920, a final de 1920 foi uma coisa épica. Vamos trazer para os dias modernos, para a gente comparar.
A final Palestra e Paulistano de 1920 foi comparada à final Palmeiras e Corinthians de 93 ou Palmeiras e Flamengo de 2021. Caraca. Esse foi o tamanho daquela final. Caraca, foi... Esse foi o tamanho. Por quê? Primeiro, quando o Palestra ganha um campeonato, saiu nos jornais da Itália. Os jornais da Itália publicaram o título do Palestra lá. E veio gente do Brasil inteiro. Olha só, veio gente do Brasil inteiro pra assistir o jogo. Essa torcida cobrir. já tá no DNA, Não. essa Não, maluquice era, de acompanhar, né? não era torcida. Eu tô falando gente de outras federações. De pra jornal, ver? Pra pagar uma madeira pro Palmeiras. Pra pagar uma madeira pro futebol daqui. Tá vendo? Entendeu? Sabe aquela coisa, por exemplo, a final Palmeiras e Flamengo lá no Montevidéu? Você tinha jornalista da América do Sul inteira. Entendeu? Palmeiras e Corinthians em 93, eu lembro que eu vi as matérias, na época eu tinha 15 anos, veio imprensa e dirigente do país inteiro assistir o jogo. Entendeu? E isso aconteceu em 1920 também. Aquela foto do time posado, não, por incrível que pareça, não é uma foto do clube e nem era uma foto de um jornal de São Paulo, era um jornal do Rio de Janeiro, que os caras vieram pra cá. Eles essa pediram... que você falou que tá ali no livro aqui? Deixa eu ver, abre aí, vamos ver. Vamos ver se é essa que você tá falando. Tem uma foto do Rio. Que você falou... Aqui, ó. Você falou assim, tem uma foto aqui que era do jornal do Rio, não sei se então deve ser, vamos ver. Vamos ver. Aqui, o Parque Antártica. Aqui, essa foto. Uau. Era um jornal Galera, do Rio. Galera, eu vou fazer, ó, quem ficar ligado aí no canal de cortes, eu vou tentar colocar pra vocês, mas não vai aparecer, mas aí eu prometo que eu escaneio essa foto e coloco nos cortes aí. Então, essa é a foto de um jornal do Rio de Janeiro. E do Palmeiras e do Palestra e Paulistano, sim. E aí o que acontece? Eles lançaram o jornal em São Paulo. Puta, cara, e tava apinhado de gente. Tava apinhado. Puta, que da hora, mano. Nossa, esse livro aqui eu acho que eu vou passar a madrugada lendo hoje, hein? E aí o que acontece, Nery? Eles publicaram o jornal em São Paulo. Eles fizeram uma edição especial pra sair aqui. Entendeu? E tinha também o São Paulo Esportivo, que o pessoal do Palmeiras achou, com fotos mais maravilhosas ainda. Não do time posado, né? O time perfilado. Mas do jogo e do estádio, como o estádio tava entupido. Essas fotos você acha no site do Palmeiras, tá lá. Ah, é? Você joga lá no Google, Palestra Itália, campeão 1920, e vai na matéria do Palmeiras. As fotos são, assim, espetaculares.